Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi gordo. Semana começando, mas a gente está buscando entender o que pode acontecer aí com os preços da arroba. Quem nos ajuda é Iberville Neto da HN Agro. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho do mercado. Conta pra gente o que você está observando nesse momento e quais são as suas perspectivas para o preço da arroba, Iberville. Seja bem-vindo. Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, o cenário na última semana foi de preços firmes, né, evoluindo. Apesar de ser segunda quinzena, mais para o final da última semana a gente teve alguma sinalização positiva do ponto de vista de preços no atacado. Daqui, essa semana, a expectativa é de uma demanda no atacado e no varejo ainda lenta, mas é aquele período no qual a indústria já precisa ficar mais esperta do ponto de vista de originação, né? Ainda mais quando a gente considera que as programações de abate, em geral, não estão confortáveis. Na verdade, estão bem justas em muitas situações. E, então, a gente acredita, a menos que a oferta mude muito, a gente acredita em preços firmes e podendo evoluir nesses próximos dias ainda. Vamos dar uma ideia do comportamento do atacado, Iberville, só para quem está nos acompanhando entender um pouquinho disso que você está falando. Segunda quinzena, a gente considera que houve evolução ou houve firmeza aí nos preços? Que é um período que tradicionalmente tem pressão, né? Por conta da menor demanda. Isso, Alexandre. Os preços tinham voltado um pouquinho aí no fechamento da última voltado ao longo da segunda quinzena, né? E na última no fechamento eles deram uma recuperada. Então eu acho que eu não estou com o valor exato aqui, mas esses 20 centavos que subiram no fechamento da última semana, eu creio que tenham feito uma segunda quinzena praticamente de lado aí. Muito Então a gente bem. está falando de um mercado que passou meio lateralizado, o período que tipicamente é de consumo fraco, o que é um bom sinal. O que é um bom sinal, porque agora a gente começa já a se preparar para o início de mês, tradicional momento de mercado mais firme aí, principalmente por conta da demanda, né, Iberville? Exatamente, exatamente. A gente tem ali no quinto dia útil o pagamento dos salários, na maior parte das situações, e dali em diante, os dias seguintes acabam sendo o pico de demanda no varejo. O varejo, obviamente, sabe disso e se estoca nos dias anteriores, e o frigorífico, um pouco antes da virada de mês, é o momento ali que ele está buscando gado para suprir essa oferta que vem ali na sequência, ao longo da cadeia. Agora a gente, Então, seria esse momento atual. agora a gente tem que olhar como é que está a demanda de exportação também, né? Porque na semana passada deu uma patinadinha, né? Nada que mude a trajetória de alta, mas não foi o mesmo desempenho de semanas anteriores, né? Isso, Alexandre. Os dados na última semana eles vieram um pouco mais fracos e deram uma diminuída na média diária em relação o que vinha sendo observado nas primeiras semanas. Tô achando o número aqui para a gente falar em cima de valores, mas ó, a gente teve uma média diária de 9,1 mil toneladas nos primeiros 12 dias úteis de agosto. Isso ainda é uma evolução de 13% na comparação com agosto do ano passado e uma queda de 1,9% no preço médio em dólares e uma evolução de 11% na receita média diária em dólares também. Então, a gente ainda está falando de aumento na comparação anual, mas em relação às primeiras semanas que vieram mais fortes, o mercado deu uma acalmada. Isso quer dizer que a gente está falando de exportação ruim e que muda alguma coisa nas nossas expectativas para diante? Na nossa visão, não. Na nossa visão, a gente tem expectativa de exportações fortes ao longo dos próximos meses, um recorde de exportação para 2024, e foi uma semana mais lenta. Vamos acompanhar como que ela evolui. Como que os números evoluem. E normalmente a gente tem uma aceleração dos embarques nesse meio de segundo semestre. É, isso é importante de ponderar, porque principalmente agora nessa virada de fechamento de trimestre, né, Iberville, a gente tem aí para o último trimestre uma evolução das exportações também, que é importante da gente observar. Mas, Iberville, com relação à oferta principalmente, a gente tem ouvido muito falar de uma oferta que tende a crescer a partir de agora por conta de um estímulo ao confinamento. O que você observa desse aumento de oferta?
Tem algum risco para precificação? E o que você está vendo aí do mercado até agora? Alexandre, em relação à expectativa de oferta, existe a expectativa de aumento de oferta do volume de gado confinado, principalmente para outubro e novembro, que foram os meses, é, vamos dizer, outubro e novembro tinham mais ágio, mas a expectativa de aumento da oferta ela está mais concentrada para outubro. E aí, usando dados do IMEA para a gente, é, vamos dizer, quantificar isso, o IMEA soltou recentemente a pesquisa, a segunda pesquisa de intenção de confinamento. E o que ela trouxe? A distribuição dessa oferta de gado confinado, segundo o IMEA, ela vai ter um volume maior ali em julho, agosto, setembro e outubro. Depois, novembro e dezembro caindo um pouco. Julho, o IMEA fala de 11,8% do gado confinado, né, dentro da amostra que eles acompanham. Agosto indo para 12%, setembro 12,5% e outubro 12,7%. Tá? O que que eu quero dizer com isso? É que a gente falando assim tem que explicar bem porque com o gráfico fica mais fácil. Mas em junho a gente teve 6,8% do que devia sair de gado confinado para o ano. Em julho isso já pulou para quase 12%. Em agosto se manteve em 12% e agora setembro espera-se 12,5%. Onde que eu quero chegar com isso? A gente já vem de 2 meses que estão muito próximos do que o IMEA espera que seja o pico de oferta de confinamento, que deve ser outubro e novembro. Tá, desculpa, setembro e outubro. Então, a minha ponderação não é que a gente está falando de uma oferta curta de gado confinado, a gente está com um cenário de demanda que tem absorvido suficientemente bem para manter o mercado firme. Então, a gente tem exportação indo muito bem e a gente tem um mercado doméstico que, apesar de todas as questões aí de dúvida com relação à economia em médio prazo, a gente tem um nível de emprego que está fazendo com que a população absorva uma quantidade boa de carne bovina, claro, com preços menores, 5% menores do que no ano passado, se a gente pegar uma média do varejo, mas tem sido esse nível de emprego tem sido suficiente para um escoamento que eu diria que a gente pode dizer que está fazendo sua parte. Bom, então vamos lá. Então a gente tem uma demanda crescente, mas é um crescimento sem exageros, digamos assim, é um crescimento paulatino aí até outubro e depois de novembro e dezembro, daí a tendência é de queda nesse ritmo de crescimento. No entanto, a gente tem uma demanda que está absorvendo esse aumento de oferta, pelo menos até agora. Tende a continuar assim, Iberville? Tem algum risco de a gente não ver essa demanda seguindo esse trajeto de alta pela frente? Alexander, na nossa expectativa, risco, mercado sempre tem risco de tudo, né? Infelizmente, é essa a realidade. Mas quando a gente fala cenário provável, nossa expectativa, a gente está falando aqui de expectativa de demanda doméstica seguindo bem, melhorando, inclusive. Final de ano, nós temos diversos pontos aí que trazem uma sazonalidade mais promissora para escoamento doméstico. A gente tem contratações temporárias que ocorrem um pouco antes na indústria e depois mais para o final do ano no varejo. A gente tem é, um cenário de 13º, bonificações, etc. E um pouco antes, esse ano, nós temos a questão das eleições municipais, que não, por si só não mudam o mercado, mas não deixam de ser um pouco mais de dinheiro que circula em contratações temporárias para campanha, e aí vai de gráfica a pessoal entregando santinho, nem sei como é que está a legislação hoje para isso, mas o que eu quero dizer é que existe esse Mais dinheiro dinheiro que circulando, escoa né? aí com a população, tanto o do fundo eleitoral, e aí sem entrar no mérito de ser algo bom para a sociedade ou não, que na verdade eu sou bem enfático que eu acho que não é, mas tem isso e tem o próprio financiamento que ocorre das mais diversas formas aí. Então isso acaba gerando mais dinheiro circulante e isso beneficia um pouquinho o escoamento. Agora, em relação ao tanto que essa oferta vai aumentar e o tanto que o escoamento vai aumentar, Alexandre, nós fizemos uma conta aqui, usando só os dados do IMEA. O tanto que o confinamento vai aumentar nos números do IMEA. Lembrando que o IMEA mesmo pondera que eles trabalham com uma amostra, né? Não é necessariamente, não é um censo. Então, não é todo o gado confinado em Mato Grosso que está representado aqui.
É um pouco maior do que isso. Mas eles falam dos números deles, passando de 618 mil no ano passado para 874 mil. 256 mil cabeças a mais. Se a gente considerar só o que Mato Grosso está exportando a mais de carne bovina esse ano, até julho, e considerar que que o estado vai fechar o ano com essa exportação aumentando 26%, e a gente fizer uma conta de padaria aqui, usando 4 cabeças por tonelada, ou seja, para cada tonelada eu preciso de 4 carcaças de 250 quilos. Não vão todos os cortes, não é bem essa conta, não é, mas fazer uma conta de padaria. Só para exportação já vai 2 vezes o que o confinamento vai aumentar, tá? Então, se a gente fizer uma conta simples, só o que Mato Grosso está mandando para fora já absorve 2 vezes o que o confinamento do IMEA está projetando de aumento. Ou seja, tem demanda aí para essa oferta, certo? O que não Tem demanda. justificaria, na sua opinião, uma pressão nos preços, então, Iberville? Alexander, na hora que aparece um pouco mais de gado e o frigorífico consegue respirar um pouco, ainda mais depois de uma esticada, como o mercado esticou, tentar pressionar as cotações, vão tentar. Mas eu diria que estruturalmente, quando a gente pensa em margem da indústria no mercado externo, quando a gente fala de margem no mercado doméstico, também não está apertada. Ela deu uma diminuída nas últimas semanas, mas ela não está apertada. A gente está falando aí de um boi casado, que é a carcaça, versus o boi, só a carcaça pagando 5,4% a mais do que o boi. É menor do que nos últimos meses, mas historicamente não é nada ruim, tá? Então, tem margem no mercado externo, tem margem no mercado interno. O que está segurando o mercado e derrubou e pressionou o mercado nos últimos anos tem sido a oferta, e o que deu um certo fôlego para o mercado aqui foi que a oferta deu uma enxugada frente a uma demanda que está consistente. Então, aparecer um pouco mais de oferta, tem espaço para o frigorífico testar a preço menor? Para testar, tem. Mas não sei se vai ser suficiente para o mercado voltar muito, não. Alguma coisa sempre é possível, né? Sempre algum ajuste, alguma devolução desse mercado mais firme aí, depois de uma alta um pouco mais contínua, como nós tivemos, é sempre possível. Mas eu diria que a cara do mercado daqui para o final do ano, a gente acredita que seja de preços firmes. Talvez com essa chegada de um pouco mais de gado de confinamento em setembro e outubro, antes daquele consumo melhor na reta final ali, talvez seja um momento que eu diria que pode ser um pouquinho mais de atenção, porque pode aparecer alguma tentativa um pouquinho maior de preços menores, mas por enquanto a gente não tem observado nenhum indicativo, nenhum sinal de que a oferta está incomodando. Existe a expectativa de uma oferta um pouco maior de confinamento, como eu comentei, setembro e outubro, mas também, como a gente falou agora há pouco, é uma oferta que não deve ser muito maior do que a que tem sido observada se a gente usar a pesquisa do IMEA como base. A demanda dando conta aí dessa oferta, né, Iberville? Agora, quando a gente olha para B3, a gente vê preços um pouco maiores, sem grandes exageros aí para o final do ano. É essa mesma tendência, Iberville, ou pode ter algum conflito aí entre físico e futuro? Alexander, tem sempre as leituras, né, as diferentes leituras. Tem gente que gosta muito de olhar gráficos e etc. Quando a gente fala de derivativos, não que análise gráfica, não indo contra a análise gráfica para inúmeras situações, mas quando a gente fala de derivativos, pelo próprio nome da palavra, eles derivam do mercado físico. Então, não adianta o gráfico estar mostrando uma coisa ali se o mercado físico estiver firme e subindo, né? Ele vem, empurra e leva o novembro, dezembro, leva o que for, caso o mercado exija isso no mercado físico, né? Então, eu acho que esse mercado físico, quando o ágio dá uma aproximada, que o pessoal fala às vezes que o ágio deu uma sumida, tudo, tem gente que fala que o mercado físico está alto demais. A minha leitura é mais que o mercado futuro está um pouco pessimista, sabe? Então, esse 250, considerando que a gente está com uma arroba de 240, já é um ágio, não é que a gente não tem ágio, mas eu não diria que esse mercado futuro tá exagerando necessariamente, não, viu? R$ 10 hoje numa arroba de 250, desculpa, 240, né? 250 no futuro, é uma variação percentual sutil até, né? A gente não está falando R$ 10 na época que a arroba custava 70, era 14%. R$ 10 hoje numa arroba de 230
é muito menos e eu não vou tentar fazer a conta de cabeça. Boa, Iberville, muito bem. Mas são R$ 10 aí a diferença do atual para o futuro. Pode Isso. ser mais que isso, a grande possibilidade que sim. É claro que a gente tem que ver como é que vai se manter esse ajuste aí entre oferta e demanda daqui para frente. O fato é que o Iberville trouxe para a gente a confirmação de que tem sim uma oferta aumentando. A diferença é que o Iberville acredita que é uma oferta que já está sendo colocada aí no mercado desde julho e, portanto, não é uma oferta que vai, é, é, enfim, assustar o mercado, assustar a demanda que já vem acontecendo também, que está até então está justificando aí os preços, o equilíbrio com preços se mantendo, né, Iberville? Óbvio que a gente espera também que a demanda tenha esse aquecimento ao longo aí do final do ano, as exportações sempre tendem a melhorar nesse período, a própria demanda interna com as festas de final de ano também melhoram nesse período e tudo isso pode trazer esse ajuste mais positivo aí para os preços da arroba. É isso, Iberville? Quer corrigir alguma coisa aqui? Não, é bem isso, Alexandre. A gente está com escoamento que tem feito sua parte, mercado externo, mercado doméstico. O patamar de oferta não é pequeno esse ano. Nós tivemos aumentos importantes na comparação anual, mas a nossa leitura é que isso acaba sendo um ponto positivo. Por quê? Porque esse nível de oferta na nossa leitura, pelo cenário de preços mais firmes do bezerro, indica início de movimentação de uma redução de participação de fêmeas nos abates, e aí eu digo em 12 meses, não sazonalmente, porque normalmente a gente tem uma diminuição no segundo semestre. Então, a oferta está indo na direção de algo um pouco menos, um pouco menor. Se as exportações e o consumo doméstico continuarem nessa toada, eu diria que a gente tem espaço para o mercado andar, aí pensando, alongando a análise para o ano que vem, andar bem. Para esse ano, eu diria que tem espaço para ele trabalhar firme e fechando o ano, talvez, num patamar um pouco superior ao atual. Não é ano que a gente acredita em mercado explodindo, tá? Apesar de ele ter evoluído de maneira até consistente nesses últimos meses, mas não esperamos que ele exploda esse ano. Não está no nosso radar. Então, é aquela coisa, eu gosto de dividir bem. Quando a gente fala de um mercado entrando na fase de alta, de um mercado mais positivo em médio prazo, que é o que a gente acredita, e mesmo para esse final de ano, isso é uma coisa. Agora, se eu tenho um gado que está fechado no confinamento, eu não consigo garantir, na verdade, ninguém consegue garantir, né? Mas assim, é uma coisa que o produtor não pode tomar como garantida esse mercado firme nesses 90 dias que esse gado vai estar no coxo. Então a gente sempre faz uma diferenciação. Esteja comprado em arrobas estruturalmente, bezerros e arrobas que vão se valorizar nos próximos anos, porque essa é uma tendência que a gente acredita bastante. Mas se eu tenho gado para vender daqui 60, 90 dias, é, sempre pode o mercado dar alguma surpreendida. Então, considerar esses preços futuros aí na casa de 250 é algo que é a nossa indicação, tá? O produtor às vezes não gosta de que a gente considere que aquele 250 está razoável, porque talvez estabeleça um teto psicológico ali, mas esses 250 eles fecham a conta em inúmeras situações de confinamento. Então, curto prazo, trabalho é garantido, médio prazo, esteja comprado em arrobas. Essa seria a nossa indicação de maneira resumida. Muito boa. Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre trazendo informação importante, pertinente para ser analisada e, obviamente, seguida aí pelo produtor. Obrigado, Iberville, mais uma vez. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alexander. É um prazer. Um abraço a todos. Abraço para você, até a próxima. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro, participando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Deixa eu mostrar para vocês como é que estão os negócios lá na B3, mercado ainda em andamento, portanto, sujeito aí à mudança até o fechamento. De olho na tela, a gente vê um mercado positivo lá na B3, agosto 238,50, com uma alta de 0,34%, setembro 243,90, alta de 0,29%. E outubro evoluindo mais um pouquinho, R$ 247,00, com alta de 0,28%. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a 237,70, com uma alta de 0,59%. Muito bem,
são os preços sendo formados, sendo praticados no mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.